Olá! Hoje nós vamos fazer uma conversa provocadora. A gente quer aceitar um convite silencioso e despercebido que algumas crianças vêm fazer para nós. Não só pais e educadores, mas talvez a nossa maneira de viver atualmente. Estou falando de crianças que apresentam um transtorno do espectro autista, que vivem e demonstram gestos e uma maneira de se comportar tão estranha para nós. Mas que se a gente se aproximar e puder olhá-las a partir da perspectiva delas, antes de querer trazê-las para o nosso lugar, talvez elas possam nos ajudar a rever e a aprender novas coisas ou reaprender. E para falar disso, eu convidei a Lívia Leme, ela é mãe do André, e tem uma vivência única e especial com ele, e é pedagoga, educadora, o que eu acho que amplia o olhar dela sobre essa vivência com ele. Então, ela está aqui para conversar com a gente, agradeço imensamente ela ter aceitado esse chamado, e aí eu queria começar te perguntando, Lívia, como você como mãe, né, como foi a sua experiência, que primeiros sinais você percebeu e que te provocaram um questionamento sobre, né, quem seria o André e como ele se apresentava e o que você sentiu. Oi, Bruna, tudo bem? Agradeço muito o convite para poder falar sobre um tema tão candente, tão importante nos dias atuais, por conta da quantidade de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, não é? A minha experiência com o transtorno já começou muito antes do André nascer. Eu acho que eu fui sendo preparada para ser mãe de uma criança com TEA, né? Quando o André nasceu, logo que ele nasceu, ele foi se desenvolvendo de uma forma normal, mas por conta da minha experiência como educadora e como profissional mesmo da área da educação especial, eu percebi algumas características, não é? Mas, assim, a gente ficava, quando eu falo a gente, a família, sempre com uma angústia em realmente saber o que estava acontecendo, não é? No primeiro momento, a gente se surpreendeu com o André, porque ele falou com 9 meses e meio. Então, com 9 meses e meio, ele olhou uma imagem do Mickey e falou: Mickey, o Mickey. E isso surpreendeu muito a gente. Falei, nossa, ele falou com 9 meses e meio, né? E logo depois disso, ele parou de falar. Não falou mais nada, não vocalizava, só chorava, não conseguia se fazer entendido, se entender, a gente entendê-lo, e ele começou a ter alguns comportamentos autolesivos, de agressão, de bater a cabeça, de irritação, de birra, de agressão com a gente também, e a ausência da linguagem. E à medida que ele foi crescendo, a gente percebeu um isolamento muito grande. Então, até em casa, era sempre sozinho, sempre no canto, falta de funcionalidade com brinquedos. Então, sempre quando pegava um brinquedo, não ia dando uma funcionalidade, uma representação social para aquele brinquedo, que aquele brinquedo representava. Então, à medida que assim ele foi crescendo, a gente foi percebendo algumas características. Então, foi quando ele completou 2 anos que nós realmente fomos procurar uma ajuda profissional para tentar compreendê-lo, né? A tentar entender o que estava acontecendo, sem falar na questão do TEA, sem falar do autismo. A gente só queria saber o porquê que ele não falava, né? Então, a gente passou por diversos profissionais, fonoaudiólogos, passamos por psicólogos, passamos por vários médicos. Ele fez exames audiológicos, então foi descartada a deficiência auditiva, e foi por volta dos 3 anos de idade que veio, de fato,
o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E nesse meio tempo, a gente trabalhando a nossa família, trabalhando a nossa dinâmica familiar para tentar entendê-lo, tentar entender como os comportamentos dele no mundo, tentar entender como nós deveríamos nos portar, nos comportar, interagir, tentar interação com o André. E você tem um primeiro filho, né? Mais velho, assim. Eu fico imaginando como é esse ajuste, tanto na família, como você colocou, né? E aí, o coração da mãe, do pai, do irmão, né? Diante dessa situação, assim, a sensação emocional mesmo, assim, né? Além de ter que lidar praticamente com a situação. Então, nós temos mais um filho mais velho, que é o Davi. Eles têm 1 ano e 8 meses de diferença um para o outro, não é? E Davi, quando ele tinha uma vontade muito grande de interagir com o irmão. Desde pequeno, ele tinha essa vontade de interação e ele tinha essa vontade de conversar com o irmão e o irmão não conversava com ele. Então, até aconteceu um fato uma vez que ele chegou para mim e falou assim: mamãe, o André conversou comigo, o André falou comigo. Eu falei: não, o André falou com você? Sim, eu chamei ele e ele falou comigo. Eu falei: mas como foi? Aí ele me mostrou como que foi. Ele chamou o André, falou assim: oi, André. E ele correu atrás do André, se escondeu atrás do André e falou bem baixinho: oi, Davi. Assim, ele mostrou essa vontade que ele tinha de interagir com o irmão, né? E assim, os dois juntos foi um olhar diferenciado que nós tivemos que ter, assim, por conta dessa vontade do Davi interagir com o irmão e ainda essa dificuldade que o André tinha, porque hoje a gente já superou essa condição. Naquele momento, essa dificuldade que o André tinha em interagir com o irmão. Então, dentro dessa dinâmica, dentro desse entendimento, o que mais a gente buscou dentro da nossa família foi buscar esse elo entre os dois irmãos. E aí, hoje o André tem 4 anos já, né? E tá num outro momento. O André, eu tenho contato com ele pelas vindas dele no Lagoeu, ele vem para brincar. E assim, eu propus para a Lívia essa conversa porque em muitos momentos, eu fiquei muito tocada pelo lugar, como ele se relaciona com o espaço, com as outras crianças, assim, né? Então, de repente, ele fica um tempo na rede, e aí, como todos nós, né, diante de uma rede, se delicia, vai procurando sensações, mas quando você vai olhar, ele está deitado de ponta cabeça, se balançando e olhando o mundo ao contrário, em movimento. E ele faz isso rotineiramente. Em casa, assistindo TV de cabeça para baixo e vendo o mundo ao contrário. Tá na cama, tá de cabeça para baixo, vendo o mundo ao contrário. Então, essa satisfaz muito as vontades dele, né? Então, e aí isso me coloca... Quando eu vejo, né, a criança fazendo isso, eu penso como ela está pronta para experimentar vários pontos de vista sobre alguma coisa. Né? Enquanto que a gente, para mim, é uma provocação mesmo, né? Eu penso, eu nunca vi esse quintal de ponta cabeça. Quando eu olho para isso, eu penso, nossa, por que eu nunca olhei desse jeito, né? E aí, de ponta cabeça, é muito legal. Lógico que eu deitei depois. Mas aí a perspectiva das árvores até aumenta, sabe? Porque você está olhando elas por baixo. Então, você vê menos céu e mais folhas, assim. É bem interessante a experiência. Ou, de repente, num outro momento, ele está no balanço e aí ele está debruçado no balanço e observando o movimento dos pés, balançando bem devagar, se balançando, e ele vai sentindo os pés movimentando a terra embaixo e olhando para o desenho que ele faz. E aí, de repente, ele está se movimentando, mas ao mesmo tempo está desenhando e está sentindo aquilo. Então, parece uma relação diferente com a realidade, né? Uma mediação diferente, tanto da nossa, quanto da própria criança
o fato, talvez, da linguagem fluir diretamente, ela já propõe uma certa lógica de relação. E quando talvez você não tenha essa lógica a princípio, você pode experimentar outros caminhos, assim. Então, é sempre um novo olhar, né? Uma possibilidade diferente, assim. Você sabe, Bruna, que antes de nós termos essa experiência vivenciada de fato, não é, nessa realidade da nossa família com o André, a forma como eu sempre trabalhei com as crianças com um transtorno do espectro autista foi fazer essa leitura do corpo dela, a leitura, o que ela trazia para mim, para eu conseguir desenvolver algum trabalho com ela na escola. Então, eu nunca chegava com algo pronto para ela, mas primeiro fazendo essa leitura da criança, fazendo como essa leitura da postura dela dentro da escola, dentro do parque, dentro do convívio entre os pares, ou como o movimento dela se desenvolve dentro de determinados contextos para poder, de fato, ter algum trabalho. E o André, ele me ensinou mais ainda, até para a gente conseguir uma interação maior com ele, foi através do carinho, foi através do aconchego, do amor, essa superação da agressividade que ele tinha muito intensa, essa superação da autolesão, da gente chegar nele e abraçar, mas não aquele abraçar para conter, mas um abraçar com carinho, abraçar com amor. Aí ele foi se desfazendo dessas amarras que prendiam ele nesse comportamento, e ele tendo uma relação maior, não só com a gente, mas como o mundo em volta, né? E algo que a gente sempre trabalhou muito, sempre desenvolveu com o André, sempre levou, foi essa questão de estar se relacionando com a natureza, estar com o pé descalço no chão, estar com o pé na terra, estar envolvido com a natureza. E ele nos mostrou que tem uma forma única e diferente desse comportamento, de como se comportar frente ao natural. E quando eu vejo o André hoje, eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu tive que fazer essa volta para aquele ser natural que eu sou, para entendê-lo hoje. Então, isso é um exercício constante, porque a gente é criado na tecnologia, a gente é criado nas mídias sociais, tanto que nós estamos usando hoje as mídias sociais até para estabelecer esse diálogo, estabelecer essa conversa, e ele me ensinou o contrário. Ele me ensinou que o essencial, de fato, é esse olhar para o nosso ser natural. Quando a gente tomou essa postura com o André, de respeitá-lo nesse jeito dele, nessa forma dele olhar o mundo, nessa ótica que ele tem diferente, nós conseguimos bons resultados com ele. Essa forma dele olhar o mundo hoje ajuda na fala, na expressão desse pensamento dele, na expressão dessa forma dele olhar o mundo. Hoje ele não fala para uma criança de 4 anos, mas ele consegue já dá para a gente indícios do que ele sente, de quais são as suas emoções. E a gente vê que essa volta que ele fez a gente ter, a família toda ter esse retorno, auxiliou no desenvolvimento dele. Isso é muito forte para mim, essa sua fala, assim, né? Pensar que hoje existe, e não estou traçando nenhuma, atestando nenhuma causa de nada, mas é interessante você pensar o crescente número de diagnósticos, né, de crianças que se enquadrem dentro desse espectro autista, que pode ser em N configurações, né, ele não tem uma única maneira de se apresentar, mas pensando justamente como hoje o contraponto em relação à presença grande da tecnologia, mas que não é um problema ter a tecnologia, mas parece que é um tipo de presença diferente que a gente vai se relacionando entre um e outro, né, se relacionando com a própria criança, assim, né, é uma presença sem presença, talvez, né, e se a gente, antes de tentar trazer as crianças autistas
para o nosso mundo, né, a gente pudesse se aproximar deles, pode ser que a gente encontre essa mensagem, né? Uhum, uhum. A Celine Lortois, da Pedagogia Profunda, que é uma pedagogia que me inspira muito, ela até denomina a pedagogia profunda como sendo uma pedagogia da alma, assim, uma pedagogia que busca um espaço essencial dessa integridade de cada ser, né? E aí, em um dos textos, ela diz isso, ela diz que talvez as crianças autistas, elas estejam nesse país da alma, né, do não verbal, do não dual, e a gente, indo até elas, pode se permitir se reconectar com esse mundo para trazer para o nosso essa presença, essa outro sentido da maneira de ser e viver. E assim elas nos transformam antes que elas possam se transformar e sim adquirir todo o seu potencial de relação, de comunicação e de tudo que ela possa, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que não, mas é que a gente possa ouvir uma mensagem nesse lugar que as crianças estão, que é tão estranho, né? E não convencional, assim. Então, Bruna, na nossa família, a gente aprendeu a fazer a leitura do André, a ver que naquele momento em que não está tudo bem, a gente muda, a gente reinventa, a gente busca outras formas de tentar melhorar a nossa relação. Hoje, ele tem, assim, até, eu falo que é até poético a forma dele, como ele interage no meio, como ele interage com as crianças, como ele interage quando ele está envolvido com esse ambiente mais natural, mais da natureza. Ele tem uma forma de gesto que nos leva a até encontrar até poesia, né? Então, como educadora, eu sempre, às vezes, quando ele vai subir numa jabuticabeira, eu consigo ver poesia na forma como que ele sobe na jabuticabeira. Quando ele pula, a gente consegue ver uma forma poética de movimento dele. Então, quando a gente faz toda essa análise e a gente olha para ele, a gente consegue bons resultados. Hoje, o André, então, com 4 anos de idade, a gente percebeu quanto foi importante para o diagnóstico precoce, da gente ter feito essa leitura lá atrás, quando ele já esboçou uma dificuldade, a gente já ter ido atrás das terapias e ter, de fato, aceitado. Até um ponto interessante que aconteceu quando a gente recebeu o diagnóstico dele, uma psicóloga nos chamou, fez uma reunião com a gente, comigo, com o Matheus, que é meu marido, e falou assim: olha, o seu filho é autista, ponto. E ela viu que a gente não teve uma reação assim de choro, uma reação de esbravejar, uma reação de negativa. A gente ficou quieto, um olhou para o outro e falou: tá, tudo bem. E o que a gente vai fazer agora, né? Aí ela falou: não, agora vai todo mundo para terapia. Você vai fazer terapia, o seu marido vai fazer terapia, o seu filho vai fazer terapia, todo mundo vai para terapia. Então, como ela passou isso para a gente foi para terapia. A gente recebeu alta no primeiro dia da terapia. Por quê? Porque a gente já aceitou a condição. Aqui a gente foi chamado. Falo que a gente tem o privilégio de aprender novas formas, de olhar hoje o mundo, porque o André nasceu. Hoje a gente consegue ter essa reflexão do mundo, essa reflexão com as crianças, não só com o transtorno, ou as outras crianças, fazer essa leitura, porque a gente aprendeu isso com o André, aprendeu isso vivendo, vivenciando. Então, o fato da gente ter ido para a terapia e ter tido alta no primeiro dia, foi o fato de que a gente olhou para o nosso filho, ele é assim, ele é, o que a gente vai fazer para melhorar? O que a gente vai fazer para que ele seja feliz? Para que ele se sinta bem. Agora, eu confesso uma coisa para você, que é algo que a gente sempre conversa muito aqui em casa, que não é a gente, não é a nossa família que a gente às vezes tem receio, mas é o mundo lá fora.
de como o mundo lá fora vai fazer essa leitura dele. Eu já ouvi várias pessoas falando: "Ah, o filho tem probleminha". Não tem probleminha, não é um probleminha, não é? Ele é assim, ele nasceu assim. Nós temos uma orientação espiritual, nós somos espíritas e nós sabemos que existe um motivo, existe o porquê do André estar na nossa família, do André ter nascido assim. Nós temos essa orientação. E o mundo lá fora não tem. O mundo lá fora tem N concepções, tem N percepções. Então, essa é hoje a nossa maior dificuldade em relação do André com o mundo lá fora. O André dentro da nossa família, ele é compreendido, ele é amado, ele é respeitado. Nós buscamos diversas formas de desenvolver um trabalho com ele, de brincar. Se daquela forma a brincadeira não deu certo, vamos tentar de outra forma, vamos reinventar. Mas e lá fora? E quando ele está sozinho lá fora? E quando ele está na escola? E os profissionais que trabalham com ele? Então, hoje, a nossa maior angústia é o lá fora, não dentro da nossa família, não dentro da nossa dinâmica familiar, mas o mundo lá fora. Porque a gente sabe que existem diversas barreiras, não é? Eu falo que as barreiras visíveis a gente dá conta, que são as pedagógicas, arquitetônicas, de comunicação, mas as mais difíceis da gente trabalhar, da gente perceber, são as barreiras invisíveis, que estão no âmbito daí do preconceito, estão no âmbito da segregação. Essas barreiras eu acho que são as mais complicadas, porque elas estão no ser, elas estão dentro das pessoas. Então, para que se tenha uma remoção dessas barreiras, precisa ter um desenvolvimento interior, uma percepção interior das pessoas para que ela entenda o outro, não é? Aí a gente vê alguns princípios, por exemplo, de alteridade, de se colocar no lugar do outro, da empatia, e que a gente sabe que o mundo lá fora ainda carece de muito desenvolvimento para que chegue nesse ponto. Então, hoje, dentro das nossas maiores angústias em relação ao André, é prepará-lo para esse mundo lá fora, prepará-lo para que ele enfrente tudo isso, para que ele veja que ele pode sim ser uma criança com transtorno do espectro, mas ele pode ser sim feliz, ele é amado, ele pode, se ele quiser jogador de futebol, ele vai poder ser jogador de futebol, se ele quiser ser professor, ele vai poder ser professor, se ele quiser fazer qualquer coisa na vida dele, ele vai poder ser, mas a gente busca muito dessa retaguarda para ele, dar essa sustentação para que ele esteja bem aí no mundo. Então, eu imagino assim, esse desafio do processo de aceitação, que acho que muitas vezes, para muitas famílias, é bem desafiador, porque a gente tem esse senso comum de espera de como a criança deve ser, né? E eu acho que até uma provocação também, um exercício grande para você perceber que não importa se a criança tem um transtorno ou não, cada um é sempre único, né? E essa unicidade vai exigir dos adultos, dos educadores, dos pais, um atendimento único e especial para cada criança, assim. E as que evidenciam isso, na verdade, elas só mostram o que deve ser para todo mundo, né? E tanto nos espaços educacionais, né, esse lugar do atendimento individualizado, na verdade, é um objetivo que isso em algum momento seja para todos têm um atendimento individualizado, todos têm um processo único para que possa acontecer, né? Então, acho que também socialmente existe essa contribuição, esse impacto da presença de crianças com qualquer necessidade especial, que vem, na verdade, preparar a sociedade para um outro atendimento que ele não é padronizado, ele não é massivo, não é todo mundo igual. E quando essas crianças provocam esses desconfortos, seja porque elas estão ocupando um espaço como a escola, ou porque estão no espaço público, arquitetônico, como você disse, são muitas readaptações que a gente precisa fazer. Mas é por conta dos diferentes que chegam,
que a gente vai, enquanto sociedade, ter que procurar um outro caminho que atenda a uma singularidade, né? E não a todo mundo do mesmo jeito, assim, né? A um padrão único. Uhum. Então, acho que socialmente eu, assim, vejo, imagino, enquanto pais, essa angústia de pensar, nossa, né? Eu posso dar todo o suporte para o meu filho, prepará-lo, mas não dou conta de dar, de preparar o mundo para ele, assim. Uhum. Mas, por outro lado, eu vejo que eles também têm essa grande tarefa, né? Que é de transformar o mundo com a sua presença, que por si só já provoca, né? E provoca muito, provoca bastante. Você sabe que até vou ler um trechinho aqui de um texto que eu escrevi certa vez que fala sobre essa questão do diferente, do ser normal. Né? É só um parágrafo e que fala muito dessa questão do viver o luto da criança, de você ter uma criança que é diferente do padrão normal, que até hoje eu não consegui entender onde ele está, se ele existe, se ele não existe, dessa questão de normalidade. E fala o seguinte: falo, vivi o luto e foi importante, mas agora vou à luta. Lutar por ele e por todos aqueles que virão depois dele. Eu sempre tive um olhar voltado para as necessidades de cada aluno, independente de condições físicas, emocionais e sociais. Cada criança, então, ela é única, tem características, vivências e histórias diferentes. Agora, como esse processo de ser hoje mãe de uma criança com TEA e educadora também, que desenvolve trabalhos com crianças com TEA, com todas as crianças que estão dentro dos espaços de aprendizagem, como isso afetou a minha vida, como afeta constantemente minha prática social, a minha prática profissional, é refletir, então, o que é ser normal. Aí, o que eu entendi em relação ao que é ser normal? Que o normal é relativo a cada um. Então, a gente tenta viver o normal de todo mundo, não é? A gente tenta entender esse normal como algo único. Tentamos, mas é impossível você entender essa questão de padrão de normalidade como única. O normal é relativo, cada família tem o seu normal, cada criança tem o seu normal, e ela nos traz as respostas para estabelecer uma relação direta, uma relação de fato que você vá atender às suas necessidades iniciais, que ela possa se entender como um indivíduo social, como um indivíduo emocional, com percepções, mas ela nos dá essa resposta, e nós, como educadores, e hoje tendo um olhar diferenciado também por conta das vivências com o André, me faz ver o quão importante é você olhar cada criança com sua necessidade. E como você, quando você olha para ela, você percebe ela se significa no mundo. Então, quando você direciona o seu olhar para ela, quando o Pedro é o Pedro, o José é o José, o João é o João, eles se colocam melhor no mundo, eles se mostram como João, como Pedro, como José. E quando você olha para uma sala como a sala de aula dos pequenos, você não está significando de fato cada criança, mas só aquele grupo, mas ela faz parte do grupo. Então, esse olhar, essa vontade de transformar, de buscar novas formas da gente se relacionar no mundo, está nesse olhar para a criança. Quando você significa para ela de que ela é importante, de que ela pode, de que ela é capaz e de que ela pode ser lá no futuro um agente que transforme a realidade de outros que virão, isso eu vejo como um desafio muito grande, como educadora, como mãe. A nossa sociedade, esse dinamismo de educacional, esse dinamismo que nós temos de entender esse processo educacional, de conhecimento, de avanço tecnológico, passa muito pelo normal de cada um, pelas vivências de cada um. E isso faz com que hoje eu veja
essa questão da normalidade como algo de compreensão de cada indivíduo. Então, padrão de normalidade para mim não existe, é um padrão que tentam colocar na nossa cabeça que ele existe, mas ele não existe. Mas eu vejo que cada criança é única e cada criança tem um potencial latente de transformação de mundo, que ele pode lá no futuro ser sim um agente transformador para a gente buscar sempre um progresso, né, dentro da nossa sociedade. É isso, muito especial. Agradeço muito você compartilhar o seu olhar, né, e a sua vivência como mãe e como educadora, e que a gente possa repensar e aceitar essa provocação, esse convite para uma vivência poética, como você disse, né, singular, na presença de cada um, e que possa nos transformar o olhar, o gesto, o movimento, a relação, a reconexão com o natural, né, onde a gente vem. E aí, a partir disso, com certeza, nós estaremos mais íntegros para oferecer para essas crianças, sim, todo o suporte, toda a presença e toda a qualidade que elas têm direito e são merecedoras, assim, né? Então, que a gente cresça e se engrandeça para chegar na altura delas. Sim, muito, muito. Eu acho que você fechou muito bem, que a gente se engrandeça e que a gente possa chegar à altura delas, né? Acho que estamos ainda num caminho ainda sinuoso para tentar entendê-los, tentar entender a sua presença no mundo. E eu acredito que esse é o nosso maior desafio hoje, é tentar entender o porquê. Mesmo tentando entender o porquê, a gente vive. A gente vive o presente, a gente não pode ficar esperando lá no futuro tentar entendê-lo. Ele vive o hoje, ele vive o agora, ele está aqui. E eu sempre digo o seguinte, que por trás de qualquer condição que tem uma criança, que seja social, que seja física, qualquer condição de criança, ela por trás tem uma vida. Então, essa vida, ela tem que ser cultivada, essa vida tem que ser amada, essa vida tem que ser abraçada. E por mais que a gente tenha essas diferenças dentro da nossa sociedade, tudo que nos iguala, um elemento principal que nos iguala é a vida. E quem nos dá a vida, senão o elemento natural, não é? Então, essa volta para a natureza, essa volta para o natural, essa volta para esse ser que está dentro da gente, essa volta profunda é uma volta de autoconhecimento, é uma volta de autoiluminação, é uma volta que a gente tenta buscar essa energia que tem em potencial dentro da gente para buscar transformações dentro da nossa realidade. Então, vamos, né? Uma educação viva, vivida e feliz. Obrigada, Lívia. Eu agradeço a todos. Espero que assim essa conversa assim tenha trazido boas reflexões, ou melhor, boas provocações, porque eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar, não é? Dessas percepções que tenho em relação à questão do TEA, são percepções assim de mãe, são percepções de vivências como educadora, por muitas vezes pode não estar ainda dentro da academia, dentro de artigos científicos, mas são percepções de vida. Eu acho que a gente está precisando dessas conversas, dessas reflexões, para que a gente possa tentar e buscar novas formas de olhar o mundo. Isso mesmo. E vamos! Vamos lá! Logo mais, então, a gente já combina essa próxima conversa. Com certeza. Porque ela não é isso mesmo, que não pare nunca, né? Não pare nunca. E que aumente a roda. A próxima não somos só nós duas, então, hein, gente? Vamos aumentando. Então, até mais. Até mais. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. Até mais, pessoal.